Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém. Essa é a parte da oração do mistério do Pai Nosso que vamos falar hoje. Bigode. Vamos lá. É engraçado que quando a gente olha assim pro texto, né? Não sou tão bom em grego não. Mas quando a gente olha para o original, essa parte da oração em que faz não nos deixe cair em tentação, tem uma indicativa sonoriza assim, quando você vai analisar assim, talvez seja pela diferença da forma como que se lê, né? Português pro grego e tal. Mas dá uma sonoridade de como se não quisesse nem a tentação querer estar diante da tentação. Ou não nos deixe cair em tentação, mas não é nem chegar a ter. Então, tipo, não ter o mínimo do desejo do mal, tá ligado? Ou o mínimo do desejo de cair em mal. A tentação é aquilo o quê? Aquilo que nos quer levar a cometer a maldade. Ou a cair nas garras do malefício, do mal, né? Então, ser tentado é isso, né? A ideia de tentar justamente tem essa parada de você, um estilo de colocar a prova de forma negativa para extrair o pior, né? De algo, né? Como os judeus lá no deserto, judeus não, os israelitas no deserto que tentaram a Deus, né? Muitas vezes, como Satanás que foi tentar a Jesus no deserto. Então essa ideia de tentar é aquela coisa, né? É algo convidativo a revelar o teu pior, teu mal, a fazer você ceder ao mal, né? Então é algo mal que tenta lhe ceder ao mal, que tenta revelar o teu pior. Tá vendo? Eu tô gravando, se tu estiver assistindo, fica calado. Vou dar um puxão de orelha no meu sobrinho. Então, a ideia que implica é essa, né? De você nem ter o gosto assim, ter nem o que ser atraído pelo mal. Pra justamente acontecer o que impreca, parece ter isso, né? Parece. Vou dizer que seja assim, implica dessa forma. E continua, né? A oração não para por aqui. Mas livra-nos do mal. Amém. E essa expressão de livrar do mal é muito massa também, porque é a denotação de... Deixa eu dar um exemplo assim. Pronto, barbante. Esse barbante é o mal. Esse aqui é... Se abridor de cartas é você. Isso aqui é o mal, né? Aí... Isso aqui tá preso ao mal. Aí... Você se tornou livre do mal, você se libertou do mal. Então tem um tom meio assim, de libertativo, né? Libertativo, porém, tem um tonzinho para isso, mas a oração se segue no apelo de não deixar-se nem... Aí vamos dizer que isso aqui é uma armadilha. Isso aqui é você, aí você caiu na armadilha. No sentido de você até se livrar de cair do laço da armadilha, mas ao mesmo tempo parece se orar de que... Orar para que o mal que há em você também se saia, para você não ser nem inclinado para o mal, né? O que é muito diferente. Às vezes a gente pode orar assim, com uma oração assim, não nos deixe cair em tentação. Às vezes pensando assim, de tipo, sei lá, se eu sou fraco para jogo de azar, eu tô vendo assim, mas eu vou ficar por perto, é só não jogar, não, né? Não é sobre isso. É nem deixar essa situação acontecer, cara. Nem ter essa possibilidade de pensamento, tá ligado? Porque você está diante da tentação, mas você não está sucumbindo assim, mas nem se colocar, nem deixar espaço para ter essa vontade de ser tentado. E aí o que fica na cabeça é, será que realmente é uma evitação total do que pode lhe trazer pecado, ou é um desejo de livramento total de ter qualquer apreço por aquilo que faça cair? Fica a critério do entendimento, né, com relação ao Pai Nosso.
E ser livre do mal pode pregar essa linguagem aberta. Só um instante. Fica aberta para isso. Quando a gente pede assim, meu Pai que está no céu, vamos lá. Quando a gente faz assim, não me deixe cair em tentação. Ou vamos falar tentação assim, vamos ocidentalizar, não me deixe cair na solicitação do mal, não me deixe atender à solicitação do mal. Mas livra-me do mal. Amém? A ideia de solicitar o mal, de provocar o mal que é em você. Não me deixe atender a provocação do mal, atender a provocação do mal, mas livra-me do mal. Amém. Pronto, fica uma coisa meio assim, né? Vou ficar diante da tentação e que não atenda. E quando eu estiver diante dela, eu não atenda. Porque eu não quero cair nas garras do mal. É isso que o Pai Nosso tecnicamente tenta ensinar. Né? Mas a oração ali, cara, fica meio impregnada, principalmente isso que eu disse, que parece que é uma coisa que antecede a ideia de você estar diante do que é tentado. Né? Tem uma coisinha que parece fazer entender isso. Né? Eu acho que quem explicaria melhor isso é o teólogo arqueólogo Rodrigo Silva. Então, é quase que você pediria uma forma instintiva para ser instintivamente liberto por aquilo que te faz desejar o mal. Porque por meio daquele desejo do mal, o mal de certa forma pode ter uma autoridade sobre você. Por meio daquele desejo, aquela tua inclinação ao mal, você pede meio que também a libertação desse tipo de mal. É como se você quisesse o coração genuíno. Faz lembrar Jesus, né? Não faz sentido até. Faz lembrar até Jesus quando fala que a gente deve cumprir a lei, não de forma estética, mas daquilo que é genuíno do coração. Então veja que coisa, né? Também tem esse tom. Tem um tom de realmente estarmos diante da tentação, porque qualquer um dia vai estar, né? Mas tem também a ideia do treinamento do nosso coração a não ter nem esse elo de desejo do mal, para que a tentação do mal, como guincho, nos leve, nos aprisione até ele e nos cative. Então, já somos meio que maus, parece que às vezes pregna isso, temos uma potencialidade de ser cativo ao mal, simplesmente pela possibilidade de inclinação ao próprio mal. Então, meio que é isso. Se a gente é feito, temos o desejo do mal, quer dizer que, de certa forma, temos um lado desejoso, ou um lado escravizado do mal. Então esse pedido de libertação, ou esse confessar do desejo que é ser liberto a Deus, né? Um confessar do que devemos buscar, que é não sucumbir às solicitações do mal, mas sermos libertos genuinamente do mal, no sentido de como um passarinho é livre, é livrado de cair no laço do passarinheiro, que nem diz os Salmos, das armadilhas de sucumbir ao mal, ou como se você já tivesse uma pequena inclinação de mal em si, por ainda pensar na possibilidade de cair ou não diante do mal. Fica muito aberto. É bom a gente pedir a Deus que não tenha tanto a ver com isso, porque o compromisso seria muito maior, né? Me perdoe. A sinceridade seria muito maior o compromisso, né? A gente ficar cuidando do interior, ficar cuidando de não somente eu caio com isso, mas ficar cuidando de uma vigilância ainda mais intrínseca de esse problema é meu. Ah, mas o mal tá aqui, o mal é o que mais fica aí, ele tá aqui fora, sim, de fato. Tá entendendo? Eu tenho mal, sei lá, eu tenho uma queda por tesoura, eu peco quando tô perto de tesoura. Aí eu começar a olhar para isso aqui e ver que realmente esse mal me faz mal, até me afastar dele por causa disso, para eu não cair, não sucumbir a algum mal que isso possa me atrair. Mas também isso implicaria de eu também olhar para a tesoura e perceber que esse mal que me tenta fazer cair, me prender, é o mal que está aqui. E esse mal que eu quero me livrar é um mal que o guincha com um mal quase que está aqui, tá ligado? Então esse mal que eu quero me livrar é um mal que pode me fazer atender a solicitação do mal. Por quê? Se o mal solicita é porque ele conta com alguma coisa interna minha. Tá entendendo? É muito punk, porque a nossa responsabilidade fica dobrada. Dobrada em perceber que, de fato, devemos evitar as coisas que nos faz escandalizar e pecar. E também perceber que nós somos engoldados segundo as nossas próprias concupiscências. É aqui o erro. É aqui que devemos
semear, germinar, fortificar a nossa liberdade. Porque nem sempre vamos estar livres da situação de estar diante daquilo que nos provoca a nossa pior versão, né? O nosso pior fruto e tal. Nem sempre vamos estar distante, às vezes vamos estar assim, ó, e tal. Se a gente achar que a totalidade do mal e daquilo que é preciso para que a gente pegue está aqui, a gente vai sucumbir fácil e vai estar já escravo do mal, mesmo que não tenha ainda o feito, né? Porque aquilo culminará numa autoridade muito maior com você. Eu não sei se é isso que queira dizer, eu estou falando isso, mas eu estou tentando explicar demasiadamente. Você vai ter que se perceber diante da situação em que você está, em que o mal que isso precisa, que isso provoca, é o mesmo mal em que você tem conservado aqui, é genuinamente seu. Então, para você primeiro se libertar disso como objeto da sua escravização, você meio que tem que se livrar disso, que é onde a cadeia do objeto da tua escravização, aquilo que te escraviza, liga, né? Então você meio que tem que se livrar até daquilo que te faz ter a tentação, tá ligado? Eu acho que é um bagulho assim. Parece, eu não quero que vocês também pensem não, né? Parece, é uma das possibilidades, depois de eu ter sacado umas coisas assim, ter condicionado esse pensamento. Por quê? Seria muito punk, a tratação do pecado não seria somente externo, seria uma coisa que a gente teria que se preocupar com a nascente do coração, que é o que parece que Jesus tenta ensinar com a essência da lei, né? No início do seu discurso, quando ele fala que aquele que olha e deseja já peca em adultério, né? Aquele que mata o irmão pela cólera, cólera é a vontade e o desejo de destruir, aquele que sente cólera, aquele que pensa colerantemente contra seu irmão não faz nada, já matou seu irmão em mente, tá ligado? É potencialmente um assassino. Então, tipo, você se contamina com aquilo que gesta, tá ligado? Então, essa interpretação do não nos deixe cair em tentação pra essa forma atmosférica parece ser muito, velho, muito mais baseado em um contexto muito mais, como se Jesus já tivesse prenunciado na sua gama de ensinamentos, tanto anteriormente como depois, após-mente, considerando toda a tratação cronológica dos evangelhos, não os capítulos de Mateus especificamente dizendo. Então fica bem mais notório, o bagulho tem que ser, a gente tem que olhar aqui pra dentro, a gente tem que ver, né, como já falei, as nossas misérias, nossas tentações ao mal e saber resolvê-los pela raiz. Claro que isso não vai, enfim, isso eu tô falando, não vai brincar de se colocar a tentação, não, é pra fugir da tentação. Todas as escrituras falam que é para fugir da tentação. Mas o que Jesus Cristo ensina, e parece ecoar um tanto quanto nessa parte da oração do Pai Nosso, é que mesmo diante delas, ou mesmo longe dela, enfim, não importa, o mal nasce para ele ter uma autoridade sobre nós. Devemos ter algo que pertence ao seu domínio dentro de nós. E é sobre esse algo que a gente tem que se livrar, daquilo que pode nos fazer tentar ao mal, ou desejá-lo, ou querer ter. Tá entendendo? É um bagulho bem louco, porque, de novo, o papel não só fica só de Deus. Isso ainda também vai estar mais alinhado com o resto da oração do Pai Nosso. Vai lembrar do nosso papel, não é só o papel do Senhor nos livrar da tentação e nos livrar do mal, que é o resultado de atendermos a tentação. Então Deus não vai ter que ficar tirando as peças que nos tornam piores no meio do caminho, simplesmente, né? E se Deus deixar alguma coisa, Deus não vai estar fracassando com isso, ou algo do tipo. Parece não ser só isso, parece que é realmente uma questão de Deus, me livra porque eu não quero, mas uma entonativa que a gente usa para nos consolidar e lembrar do que devemos ser diante de Deus. De que Deus nos livre também potencialmente e que nós também olhamos para o nosso papel de procurar a nossa liberdade diante disso, porque é isso. A oração do Pai Nosso é a repetente petição e confessação, não sei qual é a palavra certa, do qual é o teu papel, e de você reforçar e relembrar esse teu papel diante de Deus, e quem é Deus nesse papel diante de você, e simplesmente aquilo que Deus é, né, e aquilo que Deus é disposto para te oferecer de si mesmo, e aquilo que você tem que dar a Deus, né, à medida do seu papel como filho, como mortal, e como quem quer se atrelar a ele, né? Se unir a ele.
em substância, né? Então essa oração de liberdade, esse livra-nos do mal, mas antes a frase começa, esse tem até um mais, né? Tem gente que acredita até hoje que quando a gente ora assim, mas livra-nos do mal, amém, estranhamente, não há nada a ver com o texto, com o contexto do texto. A gente pensa que esse mal é uma batida de carro, é um assalto, uma bala perdida. Esse mal é genuinamente ligado com nossa intenção e fraqueza diante dos males que nos estão diante, né? Parece estar mais ligado com a ideia que Jesus fala assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo aquele que cede à tentação, que faz o mal vir à luz, é escravo do pecado, né? Mas Jesus é o mesmo que esse que fala isso, todo aquele que cede à tentação e dar a luz ao pecado é escravo do pecado, é o mesmo Jesus que fala que já é pecado pensar, tu tá entendendo? Em adultério e essas coisas e tal. Então, eu queria parar aqui, né? Mas livra-nos do mal, amém. E amém, aquela palavra que tem muita coisa no hebraico para explicar, mas tecnicamente significa isto é aqui em que encerro, seja assim conforme tua vontade. Então, é isso. Esses são os mistérios do Pai Nosso, que provavelmente está na nossa boca, mas e pode estar no nosso coração, mas não no modelo que Jesus tentou nos ensinar. Não no pensamento que Jesus tentou nos ensinar. Eu digo aos seus apóstolos. E a gente não acompanhou muito bem certas partes do Pai Nosso, né? Porque a gente também não é responsável, também não temos a responsabilidade de ter a perspectiva do mundo antigo. Somos povos de outra cultura. A gente só deveria ter a consideração de procurar e estudar tal coisa, né? Às vezes temos o texto e nossa alma pede uma profundidade textual, né? E a gente tem que desenvolver com aquilo que a cultura da gente permite e deixa, né? Então a gente vai criando outras coisas, outros caminhos e tal. Mas nada melhor do que realmente visar ou interpretar como o mundo antigo via, interpretava e ouvia o próprio Senhor. E provavelmente aquilo que seria do coração de Jesus Cristo e dos apóstolos nos passar, né? E é isso, fiquem na paz.